Olá, fashionistas! Eu sou Silvia Medeiros, estilista da Fartingali, e trouxe um vídeo para vocês bem polêmico, falando sobre como calcular a quantidade correta de tecido quando você vai confeccionar uma peça sob medida. Há muitas informações aí na internet referente a como fazer o cálculo dessa medida, que você deve medir sempre as alturas, enfim. Há uma bagunça de informação e eu realmente me assustei com a maneira como isso é falado na internet. Então, resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês falando um pouquinho mais sobre isso e contando para vocês a maneira correta de vocês solicitarem o tecido para cliente e não passarem nenhuma vergonha na hora de ter que devolver tecidos a mais ou na hora de ter que ligar para cliente falando que faltou tecido para você confeccionar a peça que ela contratou de você. E como que funciona isso? A grande questão é que não existe regra mágica para isso. Você tem dois tipos de peças. Você tem as peças que têm recortes, as peças que não têm recortes. As peças com recortes, elas são mais difíceis de você calcular, porque tem os encaixes que entram dentro do tecido e podem aí economizar o tecido. Já nas peças que não têm recortes, você tem um pouco mais de facilidade, mas se você não souber a largura de busto e a largura de quadril, que normalmente são as duas maiores medidas que você vai ter dessa cliente, você também não consegue fazer essa conta. Então, vamos definir. Se você tem uma peça que vai gastar 1 metro de tecido e ela não tem recorte algum, você precisa saber que ela tem um quadril numa medida, o busto numa medida, e aquela medida é a medida mínima que você precisa ter no tecido, porque você depois tem que deixar as margens de costura e você tem que deixar a folguinha da peça, que é importante que você deixe, para que ela não fique apertada e depois você tenha que trocar alguma parte ou soltar a peça, que o trabalho também não fica legal. Então, partindo de um quadril que tenha 100 centímetros, um quadril de 1 metro, e você tem uma largura de tecido de 1,5 metro, ok, você vai fazer a dobra, você vai ter gasto ali 1 metro, vai sobrar 50 centímetros ali para você considerar a margem de costura, a folguinha da peça e tá tudo certo, tá? A altura da peça você vai considerar, se tiver manga, se tiver acabamento você também vai considerar e tudo bem, tá muito fácil essa conta. Mas quando a peça tem recortes, os recortes tornam aí o cálculo bem mais difícil se você não está habituado a trabalhar com aquela peça, a trabalhar todos os dias e saber mais ou menos quanto você gasta. Então você precisa realmente parar uns minutinhos e medir mais ou menos o quanto você vai gastar de tecido, realmente se baseando numa largura de tecido. Então, como que vai funcionar a conta? Lembra que peças com recortes, vocês têm mais quantidades de pares. Então, por exemplo, no vestidinho que tem recorte de busto e recortes nas costas, você acaba tendo 7 partes desse vestido. Você acaba tendo o recorte da frente, o recorte das laterais, o recorte das laterais das costas e o recorte do meio das costas. São 7 partes que tem que encaixar no molde. Quando você dobra essa modelagem, você acaba ficando com 4 partes, que é 1, 2, 3, 4 partes de modelagem, mas você pode encaixar uma dentro da outra, ou seja, você pode colocar uma para baixo, uma para cima, respeitando aí um tecido que não tem um brilho para um sentido só, um tecido que tem uma fibra que funcione tanto para cima para baixo ou que não vai inverter, por exemplo, a sua estampa. Então, partindo daí, é importante você analisar quanto vai ter essa peça nessas larguras e também nas aberturas de saia, ou seja, se você vai ter uma peça que é um tubinho, que você não vai ter nenhuma abertura de saia, é mais fácil porque normalmente a curvatura da linha de quadril ela vai se manter. Então o quadril ali vai ser a sua linha de referência e você vai deixar a folguinha necessária ali para o caimento final da peça. Mas se a peça ela abre, ela tem aquelas nesgas que aumentam ou ela tem aquele aumento natural da modelagem que faz com que a saia fique mais ampla, aí você realmente tem que parar uns minutinhos, colocar um papel na sua mesa ou colocar um tecido semelhante ali na largura que você vai usar e mais ou menos analisar as aberturas e as larguras. Se você não fizer isso e fizer de cabeça, você tem que ter muita experiência para fazer isso ou já usar aquela modelagem anteriormente. Numa peça nova, que você não fez a modelagem ainda e que você não desenvolveu, nesse caso você corre o risco de ter que devolver para a cliente o tecido que você cobrou a mais ou ter que ligar para ela pedindo uma metragem que faltou no desenvolvimento dessa peça. Então prestem atenção no que eu falei, não chutem a metragem, meçam mesmo, peças em recorte é mais fácil de vocês calcularem, respeitando aí a maior medida que você tem dessa cliente e peças com recorte, vale a pena você parar uns minutinhos, analisar no tecido ou no papel para não fazer besteira e pedir uma metragem errada. Bom, espero que as minhas informações aqui tenham servido para você. Se você gostou desse vídeo, dá like, se inscreve aqui no canal e não esqueça de compartilhar ele aí com as suas amigas que trabalham com moda. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!